Olá, meus queridos. Vamos mais uma aulinha para a gente estar fechando toda essa revisão. Então, para finalizarmos, nós vamos estar falando sobre os agentes, né? Nós já falamos sobre os agentes exógenos, endógenos, e que eles atuam a partir da estrutura geológica. Então, o nosso enfoque agora é estar falando sobre essa estrutura geológica, quais são elas, e mostrar para vocês os principais tipos de relevo existentes e dando enfoque aí para a América. Tá? Espero que vocês possam estar sanando as dúvidas em relação a isso. E quando nós falamos sobre estrutura geológica, nós estamos falando especificamente sobre o embasamento rochoso, o que compõe, né, o que dá suporte a todos os continentes. Isso aqui é uma paisagem belíssima, que é a Chapada Diamantina, na Bahia. Isso aqui, como eu havia dito para vocês, essa forma de relevo, ela foi esculpida pela água da chuva, pelos ventos, são áreas de rochas sedimentares. Toda essa lateral, como vocês podem ver aqui, ó, toda essa lateral aqui a gente chama de escarpa. Então, ela tem o topo plano, como vocês podem ver, o topo plano e a lateral escarpada. Em relação aos tabuleiros oceânicos, como eu mostrei para vocês, como área aí de formação das falésias, toda essa região aqui é área de planalto, onde o processo de erosão é maior do que o processo de sedimentação. Essa área mais baixa, rebaixada aqui, esculpida, são áreas de depressões. Tudo isso só é possível sob a atuação dos agentes externos, juntamente com o tipo de rocha que compõe, de acordo com esse embasamento rochoso ao qual ele está inserido. Então, dentro aí da forma que vocês estão vendo, dentro dessa estrutura que vocês estão vendo, nós temos aí, tá, os maciços antigos, como vocês podem ver aqui, que são de formação geológica antiga, lá do processo de formação da Terra. Então, é onde nós vamos encontrar aqui as rochas mais resistentes, como rochas magmáticas, rochas metamórficas, elas são mais resistentes ao processo erosivo. Aqui embaixo, como vocês podem estar vendo aqui, ó, é a área de depressões. São as áreas onde recebeu o acúmulo de sedimentos. Tudo em vermelhinho, tá? Nessas áreas aqui, ó, que foram acumulados sedimentos e está preenchido, ela pode constituir aqui o que nós chamamos de bacias sedimentares. Os pontos mais recentes, mais elevados, são os dobramentos modernos. É interessante que vocês percebam aqui que o caso do Brasil, no Brasil em específico, não tem dobramento moderno, mas toda a América, de norte a sul, do lado oeste da América, nós temos dobramentos modernos, porque está no limite de placas tectônicas. Então, vamos relembrar aí, tá? Quando eu falo de estrutura geológica, eu estou falando da camada rochosa que envolve a Terra. E quais são os três tipos de estrutura geológica? Os maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Lembrando que o Brasil não tem dobramento moderno porque ele está no centro de uma placa tectônica, mas quando a gente analisa em relação ao continente americano, o lado oeste dele, de norte a sul, todo tem dobramento moderno. O Brasil ele está inserido em crátons, que são maciços antigos, e bacias sedimentares. A maior parte do território brasileiro é de bacias sedimentares. Se vocês perguntarem, professora, qual que é a importância disso para a gente? Eu quero que vocês tenham em mente que todo o processo de formação da Terra, dessas estruturas geológicas, está tudo ligado aqui, ó, com o processo do Big Bang, com o processo de explosão, né, de formação da Terra. Os crátons, por que a gente fala que os maciços antigos, né, ou cratos, são de formação geológica antiga? Porque eles advêm desse processo aqui, ó, de resfriamento da Terra de fora, né, formando aí a casca, a crosta. Isso aqui, ó, deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês verem. Esse daqui, ó, é o magma. Pensando aqui que a Terra
pós o Big Bang, as fuligens, o movimento de rotação. Então, isso tudo aqueceu, entrou em combustão esse material rochoso, e posteriormente que a Terra foi diminuindo a velocidade do movimento de rotação, isso foi esfriando e foi formando aí as rochas magmáticas, dando origem aí aos crátons, tá? Toda essa região aqui, ó, como vocês podem ver, toda essa região aqui constitui os crátons, em toda essa região. Aqui, né, até chegar ao formato da Terra nos dias de hoje. Quando nós pensamos aí no Brasil, em relação à sua formação geológica, nós vamos ver que 36% do território brasileiro é constituído de maciços antigos. Aqui foi o que eu disse, ó. Toda essa região aqui, ó, de norte a sul, é a área de dobramentos modernos. Você pode ver que no Brasil não tem. Brasil tem crátons e bacias sedimentares. A parte leste do continente americano é de formação geológica recente, tá? Aqui dá para vocês verem direitinho. Toda essa parte em marrom escuro é a área de maciços antigos. E todas as áreas, tá, em laranja e amarelo claro, são áreas de bacias sedimentares. Aí você vai perguntar, professor, e esse roxo? É a área de bacia sedimentar. Só que essa área aqui, eles deram um destaque, porque o Brasil, na era mesozoica, ele teve uma tentativa de abertura aí, e teve erupção vulcânica. E ao entrar em erupção vulcânica, as nossas bacias sedimentares estão misturadas aí com cinzas, fuligens nessa área. Tanto é que essa área do Brasil aqui, ó, ela é riquíssima em carvão mineral, que é um combustível, né, fóssil encontrado em bacias sedimentares. Só que no caso do Brasil, esse combustível fóssil ele não é de tão boa qualidade, porque ele é misturado com cinzas, fuligens, por conta dessa erupção vulcânica. Como eu havia dito a vocês, tá? É muito importante que vocês saibam que os maciços antigos, eles têm uma importância econômica grandiosa para os países. Todos os países que são de formação geológica antiga, eles têm terrenos aí metamórficos, magmáticos, isso possibilita encontrar neles recursos minerais como ferro, ouro, manganês. Já as bacias sedimentares, tá? Então, como eu tinha dito, toda essa região aqui são de maciços antigos, 36% no caso do Brasil. Todas as regiões de bacias sedimentares, como eu disse para vocês, a amarelinha e a laranja, tá, são de formação geológica mais recente, e elas têm uma importância econômica grandiosa também, porque nelas nós vamos encontrar recursos minerais não metálicos, como ferro, como gás, carvão, como xisto betuminoso. E nas áreas que não tem combustível fóssil, a gente pode ter aí calcário, arenito, tá? Que são excelentes também para a economia do país. Uma curiosidade, professora, por que essas colorações para as bacias sedimentares diferentes? As áreas em amarelo são de formação geológica recente, que é a bacia amazônica e a do Pantanal. Elas foram constituídas na era cenozoica, que é a última era geológica, que é a qual nós estamos inseridos nela. Tá? Então, aqui dá para vocês verem direitinho os crátos, como embasamento rochoso mais antigo, as áreas rebaixadas que foram preenchidas por sedimentos, dando origem aí, né, às bacias sedimentares. Aqui, só para vocês verem as principais formas de relevo, as áreas de montanhas são os cumes mais elevados, picos bem pontiagudos, laterais escarpadas. As serras, elas são mais baixas. Lembrando que o Brasil, nós só consideramos, né, que a gente tenha montanhas bem antigas, nós não temos montanhas de formação geológica antiga, recente, porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. As áreas de depressão são as áreas rebaixadas. Tudo isso aqui, ó, é a área de planalto. Essa lateral aqui, como eu havia dito para vocês, é a escarpa. A área de sedimentação, que pode estar próximo ao mar, próximo a rios,
lagos são as áreas de planície. Então, aqui dá para vocês terem uma ideia geral das formas de relevo. Quando a gente olha para o mapa da América Anglo-Saxônica, vocês vão ver aqui, ó, parte oeste, as rochosas, que são as montanhas rochosas, que é o dobramento moderno. Vocês vão ver toda essa região em laranja, que são áreas, tá, de maciços antigos. E verdinho, vocês vão ver as áreas aí, ó, de planície, que é a planície do Mississippi, tá vendo que está sempre próximo aos rios. Aqui, os Apalaches, os montes Apalaches, eles são de formação geológica antiga, tá lá, Planalto do Labrador, Escudo Canadense, lembrando que as áreas, essas áreas aqui, ó, guarda bem, de plataformas antigas, são áreas, tá, ricas em recursos minerais metálicos. As áreas mais abaixadas, né, de formação geológica mais recente, áreas de bacias sedimentares, têm a presença de recursos minerais não metálicos, como carvão, petróleo, gás, xisto. Aqui, vocês vão ver o relevo do México, tá? Que eu falei para vocês, a Sierra Madre Oriental e a Sierra Madre Ocidental são áreas de dobramentos modernos, toda essa região. Aqui é a parte do Istmo. Tudo isso aqui, ó, foi fruto da colisão das placas do Cocos com a das Caraíbas. Aqui você tem a parte da porção das Antilhas, tá? Das grandes Antilhas, aqui as pequenas Antilhas. Aqui já são áreas de relevos mais baixos, como vocês podem perceber. Aqui, as grandes Antilhas, como eu disse para vocês, são áreas formadas pela alteração do nível do mar, que é um tectonismo, tá? Epirogenético. As pequenas Antilhas, elas são frutos de atividade vulcânica, áreas de erupção vulcânica mesmo, porque há áreas que foram constituídas aí por erupção vulcânica. A área das Bahamas são processos de formação de sedimentação de recifes, corais, tá? Nessas regiões. Aqui é a América do Sul, toda essa região aqui, a parte oeste é a da Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno. Toda a região aqui, ó, central, são áreas de planície. Aqui, essa região aqui, áreas de planaltos, parte litorânea, áreas de planície. Aqui, dá para você ver um perfil da formação do relevo, então, dobramentos modernos, as planícies sedimentares, as bacias sedimentares, que dá origem aí às planícies centrais. Depois, nós temos os escudos cristalinos, e na lateral aqui a planície costeira. Tá? Então, nós fizemos aí, deu para vocês terem uma noção perfeita em relação à forma do relevo. E espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido bastante para vocês aí, que vocês consigam, né, estudar, retomar o conteúdo. Então, tenham um bom final de semana, um bom dia, não sei qual período que vocês estão estudando, fiquem com Deus. Beijos.